Boa noite, irmãos. Boa noite, Evanderson. Parece que tá tudo certo, ok? Você tá me ouvindo bem, Evanderson? Bacana. Só vou aguardar um pouquinho enquanto os irmãos vão conectando e a gente já vai dar início à nossa reflexão. Antes de começar, para quem está se conectando agora, eu queria que colocasse aí um pedido de oração, que ao final da nossa reflexão a gente vai orar. E se algum irmão ou irmã tem um pedido de oração, por favor, coloque aí que a gente no final a gente vai orar por esses pedidos e agradecimentos também. Bom, eu quero começar colocando para a gente orar pela vida da família, do pastor e da família do pastor César, Paulo César, integrante do Grupo Logos. E pelo que eu vi na imagem aí, eu não tenho a informação, se algum irmão tiver para confirmar, mas a primeira imagem que me apareceu no Instagram foi as datas de nascimento e a data final. Então, só para que eu esteja seguro disso, se algum irmão tem essa informação mesmo, por favor, coloque aí, porque é um motivo de oração pela família. A gente já sabia que ela estava internada em estado grave e se de fato isso se concretizou, por favor, coloque aí para que eu tenha segurança na informação da imagem que eu vi no próprio Instagram. Por favor, irmãos, coloque seu pedido de oração para que eu anote aqui e no final a gente possa estar colocando diante de Deus as nossas inquietações, as nossas preocupações. Também, se tiver agradecimento, a gente coloca diante do Senhor, agradecendo, né, por alguma bênção, alguma coisa boa que aconteceu durante a semana e que você entende que Deus foi quem proveu, providenciou. Por favor, estou aguardando. E me sinalize também se o áudio tá bom para vocês. Boa noite. Pri Lemos, deve ser Priscila Lemos. Boa noite, José. Boa noite. O áudio tá ótimo, né? Bacana. Irmão Augusto. Lili. Se der algum contratempo na transmissão, eu vou tentar recuperar o, a internet móvel. Boa noite. Bom, como eu havia dito, vamos começar. Como eu havia dito, a gente tem muitos motivos, né, para continuar orando, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, né?
O irmão Augusto quer agradecer pela família e o trabalho. Eu vou colocar aqui. Ok. Então a gente está vivendo um tempo muito difícil para todo mundo, né? Mas a gente parte do princípio de que em qualquer circunstância Deus é que sustenta e provê todas as coisas e é quem cuida de nós. E tudo isso mostra a nossa incapacidade, né, as nossas fraquezas e mostra também o quanto dependemos de Deus para tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Tem coisas que nós conseguimos fazer, mas tudo aquilo que é impossível para nós, nós sabemos que para Deus é possível. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, se tiverem na mão, ou sua Bíblia digital, como é o meu caso aqui. Eu convido você a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 a 31. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso de 22 a 31. Irmã Marlene, boa noite. Bom, acredito que todo mundo já abriu aí. Então eu vou começar a ler esse texto. Esse texto veio ao meu coração para compartilhar com os irmãos e principalmente num tempo que a gente está vivendo agora de confinamento, né? De isolamento, distanciamento. E são coisas que a gente tem saudade, né? Principalmente na igreja. Porque a comunhão ela proporciona uma certa proximidade, unidade e de estarmos juntos. E como isso é bom, como isso faz bem para nós. Então a gente está passando por um tempo realmente complicado, difícil, mas todos nós temos essa perspectiva de que vai passar. Então a gente só precisa suportar a situação no Senhor e sempre confiante nele. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 22 a 31, diz assim: A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Boa noite, irmã Dani. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Verso 24 do capítulo 12. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida, uma medida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis à inquietação. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas.
Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto, ele é muito interessante e ele é uma narrativa grande, e eu só vou resumir um pouco antes de Jesus se dirigir aos discípulos e falar e fazer esta advertência, porque o que Jesus fez aqui foi uma advertência aos discípulos. E a causa raiz disso foi uma conversa anterior, porque Jesus estava conversando com a multidão e alguém levanta a mão e pede para Jesus ajudar. Alguém pede para Jesus ajudá-lo na partilha de bens com o irmão dessa pessoa. E Jesus simplesmente responde de que ele não foi constituído juiz. Ou seja, isso não é da área de Jesus. A missão de Jesus não era para resolver essas questões. Então, a partir daí ele conta uma parábola, que em resumo, essa parábola que ele está contando à multidão é a parábola do homem rico. Esse homem, ele chega à conclusão em guardar muitos bens e depois descansar muitos anos. E a partir daí ele viveria apenas comendo e bebendo. Alguém enviou uma solicitação para a participação do seu vídeo. Mas agora, na transmissão, solicitação, Manuel, ok. Solicitação validada. Então, irmãos, como eu estava falando na parábola, então esse homem chegou a essa conclusão, de que ele juntaria todos os seus bens, construiu grandes galpões, e ali ele armazenou comida, ele armazenou... Ah, tem alguém para o vídeo? Só um minuto. Tá, eu vou deixar só o vídeo, irmão, eu vou deixar só o vídeo aqui, porque a tela fica muito pequena para mim, tá? Eu vou deixar só o meu vídeo. Bom, então esse homem chegou a essa conclusão. E aí Jesus, ele vira para os discípulos, né? Ou melhor, ele conclui a esta parábola dizendo que Deus diz a este homem, louco, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? E aí Jesus vira para os discípulos, advertindo os discípulos, né, com esta parábola. Então, a partir da parábola, né, que a gente começa a entender esse desdobramento, essa conversa que Jesus, essa advertência que Jesus dá aos discípulos. Então, a parábola, ela mostra que a motivação para confiar no sustento está na posse de bens. Veja bem, o que Jesus está mostrando é que, ali na parábola, a motivação para confiar no sustento está na posse de bens. E Jesus ensina o contrário. Se o homem rico, ele carrega esse ideal na vida dele, Jesus está mostrando o contrário. E no versículo 20 ele diz que a vida não consiste na posse de bens. Então, partindo desse entendimento da parábola, é que Jesus fez essa advertência aos discípulos. Então, ele já começa ali no versículo 22, dizendo para os discípulos, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Porque Deus sabe que nós precisamos vestir. Deus sabe que nós precisamos comer. Para Jesus, o problema não está aí, em comer e vestir. Mas o problema é o seguinte, é no grau de importância, ali naquele contexto, no grau de importância dada pelos discípulos. Senão Jesus não teria feito a advertência. E que ela se estende a nós hoje. Então, qual é o grau de importância ou quais são os valores que a gente coloca nas coisas? Então, para Deus, e ali nos versículos seguintes ele diz que a vida e o corpo são mais importantes. A vida e o corpo são mais importantes do que o alimento,
e a roupa. E neste caso específico, comer e vestir está em segundo plano. Para que ficasse claro que Deus é provedor. E aí Jesus deu exemplos, né? Interessante os versículos seguintes, para mostrar que Deus é provedor. Então ele coloca para os discípulos: olhem as aves do céu, elas não semeiam, não ceifam, não têm despensas e nem celeiros. Aqui faz um contraponto à parábola do homem rico, aquela ideia de que ele tinha de guardar as coisas. Então, as aves não têm o celeiro, ela não tem onde guardar, não tem despensa. E aí dá um exemplo do corvo, que para o homem pode até ser uma ave que tem o menor valor, né? Em Levítico, o corvo é citado como um animal impuro, ou seja, ele é desvalorizado, vamos dizer, ao ponto de vista humano, mas mesmo esse, Deus sustenta. Se Deus sustenta as aves, quanto mais vocês, que valem muito mais. E aí um outro exemplo interessante que ele dá, vejam também os lírios, não fiam, não tecem, e são vestidos de quê? De belezas incomparáveis. E aí Jesus ainda faz um contraponto aqui com Salomão, que nem mesmo Salomão, com toda a glória que tinha, ele se vestia assim. Então, na sequência, ele coloca lá: por que ficar ansioso se não pode acrescentar um minuto a mais na sua vida? Eu costumo dizer, e às vezes até para mim mesmo, quando às vezes eu fico preocupado, e aí eu faço uma pergunta, que é uma pergunta quase que filosófica, mas ao mesmo tempo ela é bíblica, né? O que vai mudar? Se eu não tenho capacidade ou condição de mudar essa realidade. Então, por que ficar ansioso se não pode acrescentar um minuto a mais da sua vida? Se comer e vestir é o mínimo que nada pode fazer, que os discípulos ali não podiam fazer, e por que andar ansioso por outras coisas? Se nem o mínimo eu consigo. Então, por que andar ansioso por outras coisas? Se Deus proveu o alimento para as aves e veste as flores do campo, quanto mais vós, homens de pequena fé. Eu acho que essa questão ela é importante a gente pensar aqui, porque alguém pode dizer: eu sou muito ansioso, eu sou muito preocupado. Será que isso é falta de fé? Está me faltando fé? E eu acho que é um grande exemplo quando Jesus fala para os discípulos, homens de pequena fé. É algo que a gente precisa pensar. Aonde é que eu estou colocando a minha confiança? Eu estou colocando a minha confiança na fé, que é o fundamento das coisas que se esperam, né? E, e das coisas que não se veem, né? O versículo, o capítulo 11 lá de Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Então, assim, irmãos, Jesus advertiu os discípulos a não se entregarem à inquietação, porque Deus sabe que nós precisamos de comer, nós precisamos vestir. Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. E aí ele adverte, não se entreguem à inquietação. O apóstolo Paulo tratou desse mesmo assunto lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 6, onde ele diz assim, não andais ansiosos por coisa alguma. Eu acho interessante aqui que Jesus está tratando de dois objetos que causam ansiedade. Ele está falando de alimento e ele está falando de roupa. E lá em Mateus, um paralelo ao Evangelho de Lucas, né? Essa mesma narrativa, ele ainda acrescenta um outro, que é beber.
Então, o apóstolo Paulo aqui, ele amplia ainda mais os objetos que causam ansiedades. Ou seja, agora é inumerável. Não é mais a comida e a bebida que pode gerar, que pode trazer uma preocupação ou ansiedade. Qualquer outra coisa pode trazer uma preocupação ou ansiedade. Então, quais são as motivações de ansiedade? Inúmeras. Eu posso ficar ansioso porque eu não consegui pagar uma conta este mês, eu posso ficar preocupado porque eu posso estar vivendo uma ameaça de desemprego. Alguns já estão preocupados porque já perderam o emprego. Muitos estão confinados, preocupados porque não têm certeza do que vai ser amanhã. E quando a gente liga os jornais, as matérias nos deixam mais preocupados. Existe uma série de questões, de motivações que geram inquietações. Então, esse momento que a gente está vivendo, eu acho que disparou, né? Vamos dizer assim, disparou as motivações que geram essa inquietação, essa preocupação ou ansiedade na nossa vida. Se antes a gente já tinha, dentro da normalidade, do mundo funcionando normalmente, né? Porque o mundo parou, como se diz aí, deu um shutdown. Será que isso foi bom para que a gente repensasse em valores, repensasse em questões de, de prioridade das coisas, que a gente repensasse a questão humana nos relacionamentos, os nossos valores com relação ao que a gente entende na palavra de Deus? Eu também não sei, eu não posso afirmar. Eu acho que nenhuma pessoa pode afirmar isso. Mas é um ponto de reflexão para todos nós. Será que é o momento que depois que desenvolverem uma vacina, é um momento de reumanização, de reorganização das coisas, de rever valores? Será que é isso também? Então, são questões que estão aí para a gente pensar. Mas ela já começa agora, ela já começa dentro de casa, ela já começa comigo numa reflexão pessoal, ela começa com a família, estamos no mês da família. Muito bem, irmão Augusto. Então, a gente tem essas informações, a gente acompanha e o gráfico, né, da procura pelas terapias, esse número aumentou, né? E é natural que aumente mesmo o número, e eu não vejo nenhuma dificuldade em buscar esse tipo de ajuda, porque é importante, a medicina ela tem o seu papel para nos ajudar, né? Aquilo que é emocional, né? Pessoas que já vinham cuidando da sua saúde mental, pessoas que já vinham tratando disso, né? E talvez com essa paralisação mundial tenha desencadeado ainda uma situação talvez mais grave, que pode gerar numa depressão. Então, quer dizer, são questões aqui que ela nos preocupa, né? Elas nos causa a inquietação. Aliás, no grego, né, essa palavra ansiedade, ela quer dizer uma mente dividida. Ela está dividida, então ela oscila, né? E aí a gente fica dividido entre a fé e a coisa material, a coisa física, né? Entre a fé e a física, e nos divide às vezes. Então, assim, é importante que busque, sim, a terapia. Ela tem um papel muito importante para nos ajudar. Aqui nós tratamos da questão espiritual e o que a palavra nos diz, o próprio Jesus dizendo, né? E traz uma palavra de alento e de conforto para todos nós. Então, assim, a ansiedade, ela tem várias motivações, sem falar daquelas questões químicas, né? Do corpo mesmo,
Então, quando você trata disso, você trata de corpo, você trata da psique, mas você trata do espiritual também. Irmão Augusto, escreveu aqui, precisamos interceder muito pelas pessoas que estão com dificuldades de diversas ordens. A igreja vai ser muito solicitada e Deus vai nos levantar. Irmão Augusto, um parênteses aqui. É um grande desafio para nós. É um grande desafio para todos nós aqui, como igreja, não só dos pastores, mas a participação dos irmãos, no sentido de se colocarem à disposição, sim, para ajudar pessoas de diversas ordens, principalmente pessoas que perderam o emprego, que perderam a capacidade, né, o seu poder monetário, o seu poder de compra, e às vezes até de alimento mesmo. Então, a igreja está aí para isso, né? E eu acho interessante isso que o irmão colocou, porque alguém pode perguntar se é possível um irmão na fé passar por dificuldade, não ter o alimento e a roupa, já que a gente está tratando disso aqui no texto, tem alguma coisa errada na sua igreja se isso estiver acontecendo. Porque não é possível. Então, quando Jesus fala aqui para os discípulos, né, não se preocupe, não fique inquieto por uma questão básica, que ele chama de mínima, que é a comida, é porque Deus provê. E se Deus provê nesta igreja, e alguns mais, outros menos, não, é para que todos tenham. É para que todos tenham. Então, tem alguma coisa errada numa igreja em que tiver um irmão passando uma necessidade. Tem alguma coisa errada aí, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Então, a igreja vai ser realmente, como o irmão disse, muito solicitada a Deus, e Deus vai ser solicitado e Deus vai nos levantar nesse sentido aí. Nós precisamos realmente crer nisso. Um pastor amigo meu dizia que não se leva a marmita para o ministério. Aí eu já falo mais para líderes, né? Então, como disse o apóstolo Paulo, né? O pregador da palavra, ele vive do evangelho. Então, com base nisso, esse pastor amigo meu sempre dizia isso, não se leva marmita para o ministério. Irmãos, aí Jesus, aqui, ele determina, é uma determinação, é uma advertência aos discípulos, né? A buscar o reino de Deus antes de tudo. A buscar o reino de Deus antes de tudo. Acho que primeiro a gente precisa entender o que é o reino, né? Porque havia uma expectativa dos próprios judeus de que o Messias viria, mas para instaurar uma ordem neste mundo físico. Talvez uma figura muito parecida com Davi. E houve, na verdade, uma frustração, porque Jesus, ao vir ao mundo, né, ele instaura o reino. Só que a gente tem que entender que o reino não é um reino físico, ele está numa esfera espiritual. E daí, na esfera espiritual, Deus governa soberanamente por toda a eternidade. Prova disso é que Jesus, lá no Evangelho, no capítulo 18 do Evangelho de João, no verso 36, Jesus afirmou para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Então, é uma esfera espiritual que nós devemos entender. E quem são os participantes deste reino? São os crentes em Jesus. Então, há um pré-requisito para estar no reino de Deus. Primeiro, é preciso crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para fazer parte do reino. A igreja forma o reino de Deus nesse sentido. Então, aqui, na verdade, Jesus está colocando uma meta para os discípulos. Qual é a meta? A meta deve ser a esfera espiritual. A esfera espiritual. Por que seria a esfera espiritual? Porque senão os discípulos estariam fazendo o mesmo que os pagãos. Estariam fazendo a mesma coisa que os pagãos. Os pagãos não acreditavam, não conheciam o Deus que provê o alimento.
o Deus que provê a roupa. Então, se eu não acredito na esfera espiritual, então para que a fé? Se eu estou afirmando que a minha fé é o fundamento daquilo que me espera, daquilo que se espera e das coisas que não se veem. Então, é importante essa compreensão do reino para que a gente não esteja na situação dos discípulos ali, quando Jesus afirmou, né, homens de pequena fé. Então é um salto de fé, né? Já dizia o filósofo Kierkegaard, é um salto de fé que todos nós devemos dar, esse salto de fé. E isso significa colocar todas as coisas diante de Deus, né? Para que Deus fale conosco, para que a gente tenha mais sensibilidade em ouvir o Espírito, para que a gente tenha mais sensibilidade na própria palavra dele, em compreendê-la. A ansiedade pela comida e roupa, ela não tem lugar no reino de Deus. Não tem espaço. O que Jesus está colocando para os discípulos ali é isso. A ansiedade, ela não pertence ao reino. Ela não é do reino. Ela não é de natureza do reino. E neste caso específico, como a gente falou nós falamos aqui do homem rico, Jesus está combatendo ali a ganância. O que Jesus está fazendo ali é combatendo a ganância. E a ganância, ela gera ansiedade. Porque você fica naquele desejo desenfreado em possuir coisas, em ter coisas. E aí a gente está falando do mundo físico. É esse desejo desenfreado em obter coisas, em possuir bens, em acumular riqueza. É por isso que eu digo que este tempo é um tempo de muita reflexão para muita gente. Porque às vezes é possível que alguém venha já de muito tempo, né, de uma forma acelerada para obter alguma coisa, para querer alguma coisa. Às vezes até o sonho de ter algum objeto ou de possuir alguma coisa desenfreadamente. E alguns vão buscar isso a qualquer custo. Mas esse tipo de comportamento não faz parte da natureza do crente, não faz parte da nossa natureza. Então, a ansiedade pela comida e roupa, neste caso aqui, não tem lugar no reino de Deus. Ou melhor, a ansiedade em si não tem lugar no reino de Deus. Uma vez que a comida e a roupa, elas são acrescentadas naturalmente no reino de Deus. Buscai antes o reino, e estas coisas vos serão acrescentadas naturalmente. Porque Deus é que vai sustentar. E aí Jesus combateu aqui o apego à posse de bens. Porque, de certa forma, esse sentimento gera ansiedade. E a ansiedade, ela obstrui a confiança em Deus. Ela obstrui a confiança em Deus. O que isso significa? Significa que eu não posso ter alguma coisa? Claro que você pode ter alguma coisa. Mas o que Jesus está tratando aqui é a confiança. Onde que eu tenho confiança? E se Deus te dá bens, porque uns não têm, uns têm mais, e se Deus te dá, é para você administrar, é para você ajudar, é para você compartilhar. Então, se Deus te dá, é nesse sentido, porque tudo é dele. Então, você pode, trabalhando, estudando, ter seus bens, você pode ter sua casa, seu carro, pode. Mas lembre que tudo é do Senhor.
Ele te deu oportunidades para isso, você fez por merecer nesse sentido, buscou, correu. Então, o problema não está na matéria em si, não está no bem. O problema está no valor que você deposita aquele bem. Ou seja, há um deslocamento do sentimento da confiança. Eu deixo de confiar em Deus para confiar naquilo que eu tenho. Eu deixo de confiar em Deus para confiar nos investimentos, nos investimentos que eu faço no banco, os investimentos que eu faço, de repente, dentro de uma empresa. E o mundo está mostrando agora que não, que a gente precisa repensar os nossos valores. E logo mais na frente, Jesus vai tratar na questão do tesouro, né? Que seria tema para um outro sermão, uma outra reflexão. Onde nós colocamos o nosso coração, ali está o tesouro, né? Então, viver no reino implica em buscar compreender os valores contidos na palavra de Deus. Viver no reino implica em buscar compreender os valores contidos aonde? Na palavra de Deus. Então, nós precisamos nos inclinarmos mais, nos dedicarmos mais a aprender a cada dia esses valores que estão na palavra de Deus. Os valores que Cristo deixou. E este é um. Este é um valor que Jesus deixou para os discípulos e nos deixa também. Exato, irmão Adilson. Deus tem que ser nossa prioridade. Tem que ser nossa prioridade. Isso mostra o exercício da nossa fé. E é preciso disciplina. É um desafio que eu deixo para a igreja, um desafio que fica para mim, é um desafio que eu deixo para todos. Tá? Mas para começar, além de compreender, né, além de compreender a palavra de Deus, a gente começa antes levando em conta que a oração deve ser para nós algo maior. A oração deve ser algo menor. E que neste contexto, o alimento e a roupa é secundário, é segundo plano. Para Deus é segundo plano, porque é Ele que vai dar, é Ele que vai prover. Irmã Deni, Deus está nos dando oportunidade para aprendermos que não precisamos de tanto nesta vida. Exatamente, irmã. Nós não precisamos. Tudo perde valor. Tudo perde valor. Então, quando você está na iminência, né? E aí eu quero ser muito sincero com relação a isso. Quando você está na iminência de deixar este mundo, nada mais faz sentido. Então você quer aproveitar esse último momento, você quer aproveitar talvez esses instantes finais na presença de Deus. A valorização dos seus entes, dos seus familiares, dos seus amigos, a valorização do ser humano. Então, essa questão de colocarmos, né, esse momento está sendo uma oportunidade para aprendermos e mostrar que não precisamos de tanto, é um grande momento para que a gente tenha uma reflexão nesse sentido. E aí a gente vai buscar por que eu corri tanto, por que eu vinha de uma forma tão acelerada, não conseguia tempo. Aí agora o tempo está até prejudicando alguns pela ociosidade, né? Mas é tempo de continuar buscando o Senhor, sim. Continuar, principalmente, levando em conta a oração como algo maior na nossa vida. A gente precisa orar muito no momento que a gente está vivendo, que é um momento de pandemia. E aí, o alimento e a roupa é secundário. Por quê? Porque elas serão acrescentadas naturalmente. Elas serão acrescentadas naturalmente. Então, o que Jesus está colocando para os discípulos ali, nesse contexto, é exatamente isso. E que é um valor enorme para nós. Para nós, hoje,
colocar nossa confiança no Senhor, em todas as coisas. E a ansiedade tem sido algo crescente, né? Eu já ouvia isso há 15, 20 anos atrás, de que a ansiedade seria, junto com o estresse, o mal do século. E as coisas estão acontecendo. Elas estão acontecendo. Então, nós precisamos buscar o Senhor a cada momento. E buscá-lo é confiar. Não é apenas pegar o texto bíblico, fazer aquela... Não. É descansar. É descansar no Senhor. Então, nós precisamos descansar. Ah, pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Mas aí, eu gosto dessa pergunta. E se eu continuar ansioso, o que vai mudar na minha vida? Eu já tenho a resposta. Não vai mudar nada. Porque é algo que eu não tenho, eu não posso fazer. É algo que eu não tenho capacidade de resolver. Eu não tenho a solução. E aí eu preciso confiar no Senhor. Isso é muito importante para todos nós. Então, irmãos, confie em Deus. Eu vou orar agora e eu quero perguntar a algum irmão se tem algum motivo de oração para que a gente finalize aí o nosso momento de reflexão. O irmão Augusto agradece, né, pelo trabalho, pela família. Eu quero pedir, eu também agradeço, porque eu estou trabalhando e estou com a família aqui, então eu quero pedir que Deus continue nos sustentando, cuidando da nossa família também. Também já peço pelas famílias da igreja, que Deus continue sustentando cada um e que estejamos atentos a cada irmão aí, não só o pastor da igreja, mas todos estejam atentos aí a alguma dificuldade que porventura venha ocorrer e estejamos como igreja nesse momento. Eu queria que alguém me confirmasse, quando eu abri o Instagram, apareceu um cartaz ali com o nome da irmã Nilma Soares, a esposa do pastor Paulo César, do Grupo Logos, e eu queria que alguém me confirmasse se realmente houve, ela nos deixou e foi morar com Deus, né? É isso mesmo? Pelos nossos governantes, vamos continuar orando pelos nossos governantes, porque está muito confuso, a gente não tem certeza dessas decisões e dessas disputas políticas, né? Mas como crentes nós devemos orar sim nesse sentido, não nos envolvermos, mas orarmos sim nesse sentido, né? A palavra diz que nós devemos orar. Mais algum pedido de oração, irmãos? Alguém quer fazer um pedido para nós encerrarmos orando? Irmã Josaína, então tá certo, né? Então vamos orar pela família do pastor Paulo César, num momento tão difícil, né? Eu tive o prazer de conhecer o casal num congresso lá em São Paulo, em Águas de Lindóia, tenho foto com eles, e foi maravilhoso aquele tempo. Mas faz parte da vida, né? E vamos orar então pela família, né? Enlutada neste momento. A irmã Vaniele gostaria de pedir oração por minha família, em especial por minha mãe Marlene. Ok, irmã Marlene. Vamos orar. Mais alguém, irmão? Tem mais alguém que quer pedir oração? Bom, então nós vamos orar. Eu convido você a orar junto comigo. Feche seu olho aí. Vamos agradecer este momento pela palavra, pela tecnologia que a gente tem em mãos hoje e podemos, assim, compartilhar a palavra de Deus a todos que se conectaram e para quem vai se conectar ainda logo mais. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque nós reconhecemos que o Senhor é soberano sobre tudo, e o Senhor é dono de todas as coisas, e que o Senhor é o Senhor da vida.
o Senhor dá a vida e tira. E que tudo que acontece neste mundo acontece porque o Senhor tem o controle, o Senhor permite ou não, e de algum modo o Senhor nos ensina. Nos ensina a viver, nos ensina a dependermos do Senhor. E aqui estamos nós, Senhor, dizendo para o Senhor que nós queremos depender do Senhor. Que o Senhor nos abençoe a cada dia, continue nos sustentando, nos dando sabedoria, entendimento para aprendermos mais da Tua Palavra, que o Senhor continue abençoando aqueles que clamam ao Senhor a cada dia, que o Senhor continue presente na vida de cada um irmão aqui conectado e todo aquele que clama ao Senhor, que o Senhor continue com a nossa igreja aqui no Grambra, que o Senhor continue com a liderança, abençoe todos, e nós somos gratos, Senhor, pelo sustento, somos gratos por tudo que o Senhor dá para nós, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, e nos livra do mal a cada dia, e colocamos diante do Senhor também esses pedidos de oração que aqui foram colocados, Senhor, que o Senhor esteja com cada um neste momento, esteja abençoando estas vidas, não sei todos os motivos, mas se for enfermidade, que o Senhor esteja estendendo a sua mão santa ali, ó Deus, na enfermidade, que o Senhor esteja trabalhando na vida das pessoas que carregam também ansiedades e preocupações, que esta reflexão possa ajudá-las e que o Senhor esteja presente na vida de cada um ali, ó Deus. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta palavra, e que ela se estenda a muitos que carecem da Tua palavra, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado e uma boa noite a todos.